A tecnologia cada vez mais se alia ao agronegócio nas propriedades. E o uso dela cresce bastante na gestão de pessoas, controle e venda, só para dar esses exemplos. Gustavo D'Angelo conversou com especialistas sobre esse assunto. Vamos ver. Muitos produtores rurais estão transformando seus retornos financeiros por meio da digitalização. Vamos entender um pouco mais com o Luiz Roberto Sodré. Luiz, explica pra gente na prática, como que funciona a aplicação da digitalização nas fazendas. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Primeiro, a gente precisa entender a digitalização como meio e não como fim. Então a pergunta ela deve sempre começar de qual é o benefício, qual é a solução que a gente precisa atingir com aquela digitalização para aí pensar o processo de digitalização. Um processo que ele começa antes, ele começa em coletar dados, que pode ser feito de forma analógica, mas num segundo momento a digitalização naturalmente pode vir como um grande catalisador, automatizador desse processo de coleta de dados. Certo. Qual que é a diferença entre uma fazenda digitalizada para uma que não passou por esse processo? A gente fala que a digitalização é um caminho sem volta, Então, muitas vezes é até como organizar o seu quarto. Enquanto a gente está com um quarto desordenado, talvez a gente não faça a questão de arrumar o quarto, mas depois que a gente arruma, a gente percebe uma maior velocidade em achar as roupas, achar as coisas. Então, enquanto a gente não tem, muitas vezes a gente não tem a necessidade. E aí a fazenda digitalizada, ela consegue ter respostas muito mais ágeis à dinâmica do agro, seja uma dinâmica que venha de fora, como preços, clima, e da mesma forma, internamente, consegue dar mais pertencimento aos seus colaboradores, consegue estabelecer de uma forma mais estruturada os papéis, funções e resultados desses colaboradores. Então, desde a gestão de pessoas até as tomadas de decisão comercial, financeira, sempre no âmbito de aumento de lucros, porque se não tem um aumento de lucros, então o investimento ele não torna-se viável. A gente sabe nas várias fazendas digitalizadas em outras indústrias que digitalização é um caminho sem volta. E qual que é o processo aí para chegar nesses resultados? O processo é a gente entender quais são os recursos disponíveis que tem na fazenda. Não adianta a gente falar de digitalização se hoje a gente não tem uma internet. E hoje os satélites permitiram a internet chegar no campo. Então, desde o recurso tecnológico que permite essa digitalização até e principalmente os recursos humanos que vão operar. Então, o retorno de qualquer tecnologia não é igual para cada fazenda, para cada negócio e depende dos recursos, principalmente humanos, envolvidos nesse processo. Então, a gente passa a entender a capacitação dessas pessoas para entender qual que é o grau de digitalização. A gente vai digitalizar só um fluxo de caixa, uma planilha é uma digitalização. Ou a gente já vai caminhar para esforços mais profundos de ter aplicativos sendo utilizados por todo e qualquer colaborador em todas ou na grande maioria das rotinas da fazenda. Para eu digitalizar a minha fazenda, exige um investimento muito grande? Não. Hoje em dia existem inúmeros softwares que até passam pela gratuidade, desde softwares climáticos até softwares financeiros, mas até esses que não exigem um desembolso na largada, de alguma forma ou de outra vão exigir o que a gente costuma brincar de horas bunda cadeira para você tomar a decisão. Então, qualquer que seja o processo de digitalização e ferramenta digital que vai ser utilizada, tem de ser pensado na solução e, de fato, no retorno que as suas horas, a sua capacitação vai lhe trazer enquanto melhoria da tomada de decisão. E você acha que o setor do agronegócio ele entende a importância, a necessidade dessa digitalização? Está num processo de. Então, hoje a gente está há 8 anos trabalhando com digitalização do agro. A cabeça dos produtores são completamente diferentes hoje do que era há 8 anos atrás. E acaba, até como o agro se comporta, aquele que não adota a tecnologia rapidamente, em processo comoditizado que existe no agro, ele acaba por sair da atividade. Então, realmente, existe hoje uma velocidade de adoção muito grande, mas a gente ainda precisa pensar na transferência do conhecimento para fazer isso acontecer de uma forma saudável e sem criar resistências culturais naqueles que começam a fazer, mas não dão continuidade porque não sabem como fazer e, mais do que isso, começar
com o básico, começar bem feito e aí evoluindo para rotinas mais profundas. Qual seria a dica, a orientação para o produtor rural que está acompanhando a gente nesse momento, que gostaria, né, de passar por esse processo ou ainda não entende, né, da necessidade de tudo isso? Olha, quando você acessa o seu extrato bancário no seu internet banking, você já está digitalizado. Quando você está no WhatsApp, você já está digitalizado. Então, talvez a primeira grande recomendação é observar o que já é feito dentro do processo de digitalização. E mais do que isso, já há gestão de dados sendo feita na cabeça de toda e qualquer pessoa. Para a gente tomar alguma decisão no agro, por mínimo que seja, você vai passar por um processo de planejar o futuro. Então, comece a jogar isso no papel. Comece, a partir do jogar isso no papel, passar isso para planilhas e cruzar esses dados de novo com essas outras fontes, com conta bancária, com nota fiscal eletrônica. O próprio governo já nos obriga, dentro de algumas rotinas obrigatórias de prestação de contas, a se digitalizar. Então, comece a pensar isso não como obrigação, mas a partir dos dados que a obrigação lhe exige, como você usar para olhar para frente, tomar decisão de forma melhorada e garantir de novo maiores lucros para o seu negócio. Tá certo, muito obrigado pela sua entrevista. Tá aí Luiz Roberto Sodré trazendo informações importantes sobre a digitalização de fazendas. De Ribeirão Preto, São Paulo, Gustavo D'Angelo.